Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Teles e neste vídeo a gente vai fazer a criação de 3 tabelas e vai inserir dados para acompanhar o seu comportamento. Se você se interessa por esse tipo de assunto, me acompanhe nesse vídeo. Eu já deixei separado aqui o PHPMyAdmin, que é o sistema que vai permitir a gente enviar os comandos para o banco de dados. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima, onde eu explico como fazer a criação detalhada das tabelas no console, no PHPMyAdmin e também no MySQL Workbench. Nesse vídeo a gente vai focar mais na parte da inserção dos dados nas nossas tabelas. Eu vou selecionar a base que eu vou trabalhar, que vai ser a base de dados test, vou clicar nela. Pronto, ela está aqui selecionada. Vou pegar aqui os nossos arquivos, os nossos comandos, né? A gente separou aqui 3 tabelas, tá? A primeira tabela é a tabela dos alunos. Então eu imaginei aqui algumas colunas, onde eu vou ter identificação do aluno, o nome do aluno, algumas notas e a identificação também da turma. E para essa tabela ter dados, eu deixei separado aqui embaixo a inserção de 15 alunos de teste. Então primeiro eu vou fazer esta tabela aqui com esses dados. Vou pegar o comando create e vou até essa parte aqui onde eu vou definir então os 15 alunos. Vou aqui no SQL, vou clicar aqui na área de texto aqui, vou colar o comando e vou dar um executar. Ele executou, deu tudo certo, basta eu clicar aqui no atualizar, né, no recarregar e clicar aqui em alunos. Estão aqui os 15 alunos, né? Isso, 15 alunos de teste que a gente gravou. E esse comando, ele ficou estruturado dessa forma, assim, um em cada linha, mas se a gente quisesse inserir apenas um aluno, seria possível. Deixa eu fazer um exemplo aqui de inserção de apenas um registro. Deixa eu copiar esse template aqui, e aqui eu vou inserir apenas um, só para a gente visualizar. Como aqui está muito pequeno, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Ver como é que fica a fonte aqui. Acho que fica legal, né? Acho que assim fica legal. Então eu tenho aqui um aluno para a gente testar, então eu vou inserir o aluno agora 16, que é o próximo aluno. Vou agora cadastrar o aluno Marcelo e vou colocar as notas aqui para o Marcelo. Vou colocar as notas 80, 90 e 100. E vou clicar aqui no executar. Então nesse caso eu quero só um cadastro, só um registro. Então eu vou tirar essa vírgula que tem aqui no final e vou colocar ponto e vírgula. Ponto e vírgula, ele é o que indica a finalização do comando de SQL. Vou clicar aqui no executar e agora eu vou conferir. Antes a gente tinha 15 alunos, agora a gente tem 16. E o último é esse que a gente gravou aqui, 80, 90, 100. Beleza? Então essa foi a nossa primeira tabela. Vamos para a nossa segunda tabela agora, que é a tabela dos professores. Já deixei separado aqui. Agora uma tabela com menos registros, né? A gente vai cadastrar 5 professores. Então já copiei. Agora eu vou aqui para o SQL, vou colocar aqui o comando e vou executar. Vou atualizar aqui, vou recarregar. Pronto, a tabela professores já está aqui e temos aqui os nossos 5 professores cadastrados. Esse comando também a gente gravou diversos professores de uma vez só, né? Então a gente colocou vírgula no final de cada linha e ponto e vírgula no final, certo? E eu vou dar mais detalhes do comando insert nesse último exemplo aqui, tá? Deixa eu pegar o último exemplo. Ele ficou menor, esse último exemplo, e está mais fácil de acompanhar. Vou gravar agora níveis de ensino. Então eu quero cadastrar ali nível fundamental, médio e técnico. Vou clicar aqui no executar. Pronto, ele gravou. E ficou aqui a tabela, então, com os 3 níveis de ensino. Vamos dar uma rápida olhada aqui nesse comando do insert do nível de ensino. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então esse comando que a gente fez por último, o comando para inserir os dados em nível de ensino, ele ficou mais curto e mais fácil para a gente acompanhar. Então como que funciona o comando insert? Eu coloco a palavra, né, insert into, e aí eu coloco a tabela. Nesse caso aqui a tabela a gente colocou entre a crase, né, o sinal de crase aqui, o acento da crase, mas ele não é obrigatório. Esse crase, essas crases só são necessárias se a tua tabela tiver espaços ou se ela tiver acentos. Nesse caso, como a gente não tem, não seria necessário, tá?
Esses comandos foram extraídos do próprio PHP-MyAdmin, tá? Então por isso que tem essa crase, né? E essa rigidez aqui até nas colunas, né? Então ele coloca a crase para proteger as colunas. Caso tivesse algum acento, aí não daria problema, tá? Mas eu sempre sigo um padrão de não colocar acentos, nem cedilha, nem espaço, nem no nome das tabelas, nem nos nomes das colunas, tá? Agora aqui sim, aqui é obrigado a gente colocar o apóstrofo, né? O apóstrofo não, as aspas simples, porque aqui pode ter espaço, né? Vai ter espaço, vai ter acento, então aqui a gente tem que controlar, a gente tem que colocar as aspas simples, tá? Esse apóstrofo aqui, essa crase aqui, ele é opcional se você mantiver o padrão, tá? Agora, se você não mantiver o padrão e colocar espaços e acentos, aí você é obrigado a colocar esse símbolo aqui, esse símbolo aqui da crase. Esse aqui, beleza? Aí se fosse assim, você teria que colocar essa crase aqui, tá? Mas como no meu caso não é, eu sempre protejo os acentos e as cedilhas, então a gente pode deixar assim, tá? E aí aqui dentro do parênteses a gente coloca todas as colunas que a gente vai informar valor. Como a tabela nível ensinos só tem 3 colunas, ficou bem tranquilo isso aqui, né? A primeira coluna, vírgula, a segunda coluna, vírgula e a última coluna, tá? Aqui estão elas. A coluna do ID, a coluna da descrição e a coluna do orçamento mensal. Nesse caso a gente fez o orçamento mensal como um inteiro mesmo, e porque a gente não vai querer guardar os centavos, é só o número inteiro mesmo. E aqui a gente tem então os 3 exemplos. Note que a gente colocou vírgula depois de cada um e ponto e vírgula no final, certo? Então com isso a gente inseriu os dados. Se porventura a gente quisesse apagar as tabelas, a gente pode apagar uma por uma, né? Basta clicar na tabela e clicar na opção mais e depois na opção mais e clicar em operações. Daí dentro de operações a gente tem a opção aqui, ó, delete the table, né? O comando drop table. Daí a gente pode apagar. Eu gosto de sempre usar esses comandos assim, porque geralmente a gente quer apagar várias tabelas. Então supondo que a gente fez aqui um trabalho, fez várias tabelas, aí fez 15 tabelas, e aí a gente quer apagar todas elas e criar de novo para testar, para ver se deu algum problema. Então, em vez de apagar uma por uma, né, o que a gente faz? A gente usa os comandos, porque daí é muito mais rápido, né? Se eu quisesse apagar as 3 agora, ao invés de eu clicar em uma por uma e clicar aqui no Delete the Table, simplesmente eu clico aqui no Select, no SQL, desculpa, e clico aqui no comando que eu fiz, né, Drop Table, e aí o nome das tabelas, e eu posso clicar aqui no Executar. Ele vai, ó, tu tem certeza, ele quer confirmar, tu tem certeza que a gente pode apagar, pode deletar tabelas, fazer o drop table? Ok, pode fazer. Deixa eu atualizar aqui, pronto, ele apagou as 3 tabelas. E se a gente quiser, deixa eu só fazer por último aqui, a criação das 3 tabelas num comando só, também pode, né? Então posso clicar aqui no banco de dados teste, clicar em SQL e aqui colocar o comando para criar as 3 tabelas. E aí agora eu tenho elas as 3 numa vez só e fica aí o comando para vocês poderem testar aí nos computadores de vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo!